Olá, esse é o Misteriosa Chama Oráculos e Tarô. Eu sou o Lincoln e estou aqui para fazer a sua leitura para o mês de setembro de 2022, Capricórnio, capricornianos e capricornianas, assim como eu. Esse vídeo é para você que tem signo solar em Capricórnio, mas também para você que tem Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Capricórnio. Se você não conhece o seu mapa astral, não conhece as energias e como elas se apresentam no seu mapa astral, eu aconselho que você busque conhecer. Então aqui embaixo, no link do Telegram, na descrição do vídeo, vocês podem entrar em contato comigo para informações de leitura e análise de mapa astral. Sim, é uma leitura dinâmica, onde a gente conversa sobre as potencialidades, dificuldades e desafios do seu campo energético astral, ok? Nesse link também você tem acesso a outros serviços que eu presto, como terapias por tarô, oráculos como baralho cigano, oráculos diversos e runas nórdicas. Além disso, ressalto para você que nesse link também trabalhamos com astrologia ou com todas essas técnicas terapêuticas em conjunto. Caso queira mais informações, pode conversar comigo pelo link que está na descrição do vídeo. Esse vídeo é um dos primeiros vídeos aqui do canal. Vou deixar aqui no card de informação o primeiro vídeo do canal em que eu faço a apresentação do canal, conto um pouquinho do porquê desse canal, porquê da minha iniciativa, quais são meus objetivos e minhas expectativas com o Misteriosa Chama. Se você puder assistir, sinta-se convidado. Nessas leituras eu buscarei sempre usar oráculos variados, por quê? Porque estamos aqui trabalhando com uma leitura geral. Não vai ressoar com todo mundo, talvez alguma mensagem ressoe com você, por isso que eu peço sempre discernimento, para aplicar aquilo que você achar que deve aplicar na sua vida nesse momento. Além disso, se você está lidando com uma pessoa de Capricórnio ou que tenha o signo de Capricórnio forte no mapa, essa leitura também pode ser para você. Se essa leitura te foi sugerida por acaso e você estiver aqui assistindo, pode ser que haja uma mensagem também para você, porque o universo trabalha de uma forma que muitas vezes a gente não entende. Aqui vamos iniciar então a sua leitura, Capricórnio, com o oráculo das cartas astrológicas holísticas. Sempre deixo na descrição do vídeo também os baralhos que eu uso para quem tiver curiosidade, quiser saber um pouco mais sobre esses baralhos, pesquisar. Os nomes estão na descrição. Vamos iniciar com duas energias astrais para o signo de Capricórnio, mês de setembro. Peço para você concentração nas questões que te afligem nesse momento, as questões que te aparecem para o mês de setembro, o seu cenário atual, que esses oráculos possam te trazer uma mensagem de clareza e principalmente de crescimento pessoal e espiritual. Primeira energia, então, para Capricórnio, mês de setembro. A casa do tangível. Casa 2, casa de touro. Materialidade, coisa que a gente gosta. Mais uma energia astral para o signo de Capricórnio, para a gente poder aí conversar um pouquinho sobre elas. Peixes, imaginação. Carta de peixes. O que eu observo aqui? Vamos ver o fundo aqui. Júpiter, crescimento. Ok? Momento aí de expandir os horizontes, Capricórnio. E isso é exatamente o que eu observo aqui. A gente tem dois universos de referência astral aqui muito diferentes, se a gente for pensar. A gente tem touro, a energia de touro da casa 2, que é a casa da materialidade, das posses, da estabilidade. E a gente tem o signo de peixes, que é o signo da transcendência, da espiritualidade, da imaginação, da fantasia, da intuição, da sensibilidade. Então, talvez aqui o que esteja... Podemos estar falando de capricornianos que tenham peixes na casa 2? Podemos. Então, por isso que é importante conhecer o seu mapa astral, tá? Peixes na casa 2. Então, peixes na casa 2 nos revela
Peixes na casa do tangível nos revela então esse certo, ou uma necessidade, ou uma tendência do desapego, certo? Quando a gente está muito estável, muito estabilizado, confortável, casa do tangível também é a casa do conforto. Quando a gente está nessa situação muito pacífica, muito tranquila, talvez nos esteja faltando um pouco de imaginação, um pouco de elevação mental, espiritual. Talvez a gente não esteja dando as devidas atenções a essas questões que nos são colocadas, a essas questões materiais. Talvez estejamos aí investindo mal o nosso tempo, o nosso dinheiro. Certo, Capricórnio? Peixes é um signo mutável. E tá sempre olhando para o futuro, sempre em movimento, nessa energia quase instável. Já a casa de Touro é a casa do estável, da materialidade, daquilo que se pode tocar. Talvez aqui haja algum conflito entre aquilo que você pode fazer e aquilo que você queria fazer, Capricórnio. Aquilo que está ao alcance das suas mãos e aquilo que você idealizou como um desejo, uma possibilidade que talvez você não consiga aplicar de fato nesse mês de setembro. É importante sim a gente ter esses sonhos, o sonhar acordado, sabe? Esses planos idealizados, porque na final de contas é isso que nos move. É isso que nos move. Mas talvez você esteja numa sensação de não poder estar materializando essa situação. Ou talvez esteja sendo cobrado, aqui 2 cenários, ou talvez esteja sendo cobrado você abandonar um pouco essa materialidade em excesso e se jogar um pouco mais para idealizar, para sentir, para fruir, para experimentar. Aqui saiu Júpiter crescimento, no fundo. Para lançar um voo, alçar um voo. Certo? Então isso pode estar sendo pedido a você. Questões aqui. Isso a gente vai esclarecer mais ao longo da leitura, mas a gente pode ver aqui questões de trabalho, sim. Por essa casa de Touro aqui, a casa 2, a casa do tangível. Podemos estar falando de bens materiais, mas também podemos estar falando de espiritualidade. Talvez Capricórnio esteja numa fase de despertar espiritual ou a necessidade de despertar espiritual. Não, nem tudo se resolve com dinheiro, ou com investimento, ou com material, ou com bens. Nem tudo é trabalho, nem tudo é chegar ao final do mês, receber seu salário e pagar as contas. Nem tudo é isso. Por que eu tô falando isso para Capricórnio? Porque é uma realidade pra gente, né? E para todo mundo, na verdade. Isso nos deixa ansiosos. Talvez seja necessário aqui abandonar um pouco esse tangível, abandonar um pouco esse material e passar a experimentar coisas espirituais, elevação, transcendência. Um bom momento, talvez, Capricórnio, para estudos, para iniciar um novo curso, para fazer aquilo que você sempre desejou fazer. Eu sempre quis cursar, um exemplo aqui, tá, gente? Eu sempre quis cursar psicologia. Talvez agora seja o momento de, se não começar agora, começar a planejar isso. Tirar um pouco, né? Tentar de alguma forma unir esse sonho à materialidade. Tentar manifestar essa intenção. Certo? Vamos aqui, então, entender um pouco mais essa energia com um arcano maior do tarô, para ver se a gente entende exatamente do que a gente está falando aqui, Capricórnio. Essa energia do arcano maior, ela pode se manifestar agora, no mês de setembro, ou pode se prolongar aí como um processo nos próximos meses.
certo? Então talvez seja algo que você tenha que trabalhar. Arcano maior para Capricórnio. A justiça. A justiça, uma carta de verdade. Uma carta de racionalidade. Uma carta de... Como eu posso dizer? De discernimento. De saber pesar as situações. Uma carta que nos pede equilíbrio. É uma carta de Libra. A justiça. Observe que ela tem uma espada na mão e na outra uma balança. É o pesar e o julgar. É o pesar conforme nada, na verdade, nada daquilo de 2 pesos e 2 medidas, sabe? Na verdade, é o meio. Cada coisa pesa o seu merecimento. E a justiça trabalha, então, para essa diferença entre o que vale e o que não vale. O que deve ser retirado, o que deve ser cortado e o que deve ser mantido. É uma carta de sabedoria, de discernimento. É uma carta de causa e efeito, de verdade. Então, sabe o que eu observo aqui, já de início, de conselho para vocês, capricornianos, no mês de setembro? É justamente, vocês estão aqui numa situação de divisão entre um caminho espiritual, um caminho de crescimento emocional e o apego material ou até uma certa preguiça de abandonar esse cerco que você criou, que parece muito seguro, muito estável, mas você precisa pesar essas situações. Talvez seja realmente o momento de expandir a sua mente, a sua forma de enxergar o mundo. É preciso ter discernimento para saber aquilo que é benéfico, aquilo que deve ser mantido e aquilo que não deve ser mantido. Confie na sua intuição. Confie na sua intuição. Também podemos estar falando aqui de energia. Como temos aqui energia de Vênus, talvez estamos falando também de questões de relacionamento. Talvez você esteja aí num período de experimentar novas coisas no relacionamento ou experimentar novas pessoas, conhecer, sentir. Aqui não é nem experimentar, parece que aqui é algo muito casual. Não. Eu vejo aqui uma coisa de sentimento. De cultivar um sentimento e de discernir aquilo que você sente, tirar a venda dos olhos e conseguir pesar as situações. Pesar aquilo que vale, manter aquilo que vale. Dar aquilo que cada um merece, se doar conforme o merecimento de cada um. Então, para relacionamento, aqui a gente vê um cenário de decisões para Capricórnio. Até que ponto você se doa para essa relação? Até que ponto você consegue imaginar essa relação? Sabe aquela imaginação que a gente tem lá no início do relacionamento e aquela idealização, que é tão gostosa, né? Aquele sentimento inicial. Será que vocês não estão abandonando isso para uma coisa mais rotineira ou mais material ou mais cotidiano? Talvez o relacionamento, se você tem alguém, tenha dado uma esfriada. Será que não é momento de botar as coisas para funcionar? Talvez eu veja aqui para vocês momentos de decisão, de que passo seguir nessa relação.
Será se envolvemos aí um passo a mais, envolvemos de transformar essa relação em algo mais sério ou não? Sabe essa coisa de pesar? Será se, não sei se vou ou se fico, não sei se fico ou se vou. Você tem que confiar um pouco mais no que você sente, Capricórnio, nessa situação. A justiça ela não funciona só com a mente, tá? Ela pesa o coração e as atitudes. Importante. Lembrando que Libra também é um signo regido por Vênus. Libra aqui, justiça, tá? Então estamos falando talvez aqui de questões de amor, de relacionamento. Talvez estamos falando disso mesmo. Se não ressoar para você, é uma coisa muito específica, né? Se não ressoar com você, já sabe, pega aquilo que te cabe no seu momento. Mas eu vejo aqui sim uma coisa de relacionamentos aparecendo aqui, ou você tendo que pensar mais sobre. Vamos lá aqui então com o tarô. Observar como serão, né? Ler aqui como serão as semanas de setembro para Capricórnio. Nesse cenário aqui de razão e coração, sentir ou não, abandonar ou ficar. Eu vejo muito uma energia aqui de Capricórnio avaliando alguma situação. Se não estamos falando de relacionamento aqui, que também é possível, estamos falando de trabalho, por exemplo, talvez seja o momento de você avaliar as oportunidades. Sabe aquele projeto que você idealizou há muito tempo, que ainda está ali, você caiu num certo comodismo e não consegue, né, desapegar desse bem-estar que até esse emprego pode até te trazer um bem-estar material e você não consegue desapegar disso, né? E aí você vai deixando de lado as possibilidades, mas é hora de pesar, é hora de avaliar. É hora de ter sabedoria para decidir. Energia de decisão aqui. Vamos aqui confirmar então com o tarô. Primeira carta que temos aqui, primeira semana, a sacerdotisa. Mais um arcano maior. Mais uma energia, então, para Capricórnio, segunda semana de setembro. As de paus. Terceira semana para Capricórnio. Já temos aqui uma sacerdotisa, as de paus. Já estou enxergando aí um cenário, Capricórnio. Terceira semana. 6 de copas. Sim, entendi. Entendi algumas questões aqui. E para fechar o mês, energia para Capricórnio, setembro de 2022. A temperança. Olha, Capricórnio, o que temos aqui então, né? Seguindo quase naquela mesma linha que a gente já estava conversando. Está sendo cobrado de você, sim, observar mais a sua intuição, observar mais, dar mais atenção à sua intuição, aquilo que você acha que, né, aquilo que você sente, aquilo que você desconfia, sabe? Tipo, abandonar um pouco o apego a questões mais imediatas, a respostas muito bem dadas,
e tentar explorar um pouco mais aquilo que você sente da situação. Podemos estar falando aqui de algo que você deve desvendar. Tem alguma questão aí que você deixou de pensar há um tempo, deixou ela um pouco escondida, deixou ela ali de lado, e agora está sendo o momento de talvez você olhar de novo para essas questões. A sacerdotisa nos fala então sobre essa questão de intuição, sobre segredos, sobre mistério. Mas principalmente, eu acredito muito que a sacerdotisa nos traz uma mensagem de confiar em nós mesmos. Confiar naquilo que a gente... Sabe? Aquilo que a gente não consegue explicar, a gente só sente, só acha, só intui que deve ser. Ou talvez também estejamos falando aqui daquilo que eu falei, né? Você abandonar um pouco as questões materiais, as preocupações cotidianas, rotineiras de trabalho, ou as preocupações de até um certo congelamento, uma certa estagnação no seu relacionamento, por exemplo, e tentar explorar um pouco mais o seu sentimento, a sua emoção, sua emotividade. Aqui a gente tem uma carta de lua, energia lunar, a energia feminina. Talvez você tenha que dar ouvidos um pouco mais à intuição e aquilo que você sente. Talvez chorar quando tem que chorar. Dar o braço a torcer em determinadas situações. Não ficar pegado demais a pontos de vistas congelados. Então você está tendo que pesar todas essas situações aqui, Capricórnio. A sacerdotisa fala sobre uma grande revelação. É receber uma mensagem e aceitá-la. Talvez o universo queira estar dirigindo a você uma mensagem de Capricórnio, sente. Sente o que eu estou querendo te dizer. Depois você age. Eu sei que é meio arriscado avaliar conforme as nossas emoções determinadas situações. Mas se aquilo não nos está fazendo bem, nossas emoções têm que ser levadas em consideração. Se você está abalado emocionalmente com alguma situação, talvez seja a hora de você se abrir para sentir. Mas eu vejo aqui uma energia muito forte, uma energia espiritual. Eu já falei isso para vocês. Vocês têm talvez um momento de explorar a espiritualidade, explorar a criatividade, ainda mais aqui nesse as de paus aqui na segunda semana. Explorar esse início criativo de alguma situação, começar a estudar algo diferente, começar a se dedicar a alguma questão que saia um pouco do material, que te traga sim prazer, que te traga bem-estar emocional. Talvez seja a hora de ação, hora de iniciativa. Capricórnio, às vezes, demora a tomar atitudes. É um signo de terra, é um signo cardinal, é um signo conservador, é um signo apegado ao passado, apegado às estruturas. Tudo tem que estar bem organizado, tudo tem que estar bem estável. Capricórnio não gosta de mudança de rotina e não gosta de surpresas, mas talvez aqui seja o momento de você mudar esse ponto de vista. Mudar essa forma de pensar, se arriscar, se jogar para essa situação. Sabe, eu vejo aqui também vocês voltando para uma situação do passado, com esse aqui na metade do mês para frente, né, com esse 6 de copas aqui, retornando, refletindo sobre questões que já passaram, com uma certa saudade, uma certa nostalgia do que foi. Talvez aqui, se estamos falando de relacionamento, por exemplo, talvez você comece a pensar sobre como era o seu relacionamento no início,
como era o seu trabalho lá no início, a energia que você tinha e que deixou de ter. É um mês de avaliação para Capricórnio. Um mês de autoavaliação. Não é avaliar o outro, avaliar as pessoas, avaliar o trabalho, avaliar o chefe. Não é isso. É a autoavaliação. Avaliar a si mesmo. E vejam que, de novo, a gente tem aqui uma outra carta de equilíbrio. No fim do mês, a temperança. Já tínhamos aqui a justiça. O equilíbrio mental, racional, emocional e o equilíbrio espiritual. A carta aqui, essa carta temperança é a carta de Sagitário. Já tinha saído aqui Júpiter no fundo. Crescimento. Talvez seja mês de crescer, Capricórnio. Crescer espiritualmente, atingir novos níveis, materializar questões que antes eram idealizadas, ou idealizar questões para depois poder materializá-las. Imaginar. A carta da temperança nos fala sobre ter esse equilíbrio, harmonia. Sabe? Equilíbrio entre o espírito e o corpo, entre o material e o espiritual. Essa leitura aqui está muito ampla para Capricórnio, diferente de outras, por exemplo, de Escorpião. Se você tem Escorpião forte no mapa, acessa a playlist em que falamos sobre uma questão muito pontual. Aqui estamos falando sobre a visão de mundo e a perspectiva de vida do capricorniano e da capricorniana. E aqui se aplica a diversas áreas. Você vai saber aplicar isso da melhor forma possível. Podemos estar falando de trabalho. Talvez você esteja exausto de trabalhar demais ou cansado do seu trabalho. Está faltando aí para você alguma coisa que você não sabe o que é. Talvez seja esse preenchimento espiritual que esteja te faltando. Não estou falando aqui de religião, não estou falando nada disso. Pode ser também, se isso te trouxer crescimento. Mas falta fé, talvez. Não só no outro, né? Não só numa situação, mas como em você mesmo. É preciso aqui uma escolha. Há de haver uma escolha em seguir por um caminho mais sensível, mais espiritual, mais aberto ao crescimento pessoal. Certo? E aqui você consegue aplicar aí nas diversas áreas da sua vida, relacionamentos, trabalho. Cada um vai saber a forma que essa energia está comunicando. Vamos aqui, então, logo finalizar então essa leitura para Capricórnio com o oráculo elemental e com as runas nórdicas. Vamos tirar um conselho aqui para Capricórnio. Espero que essa leitura tenha feito sentido para você. Eu acredito que sim, você vai saber que ponto que ela deve ser aplicada. É um momento de crescimento espiritual para Capricórnio. E pode parecer tendencioso, mas eu, como capricorniano, eu posso dizer que essa energia ressoa muito com o meu momento. Vamos lá, então, um conselho para Capricórnio. A pressão, transformação. Olha aí o que eu falei. Necessário mudar. Vocês estão sendo pressionados pelo universo para uma mudança, para uma transformação. O conselho aqui para vocês, Capricórnio, capricornianos, capricornianas, é abrir-se para a transformação, para a mudança de perspectiva. Mudança de ponto de vista, mudança de estilo de vida. Há uma pressão externa para que você faça isso. Lembrando que a pressão saiu na leitura de Gêmeos, se eu não me engano. Saiu a carta do diamante.
aqui no oráculo astrológico, que é a carta de Capricórnio, em que essa joia, essa pedra é formada na profundidade da Terra sobre grandes pressões. Alta pressão, alta temperatura, que transforma a matéria. Talvez seja isso aqui que esteja ressoando com você também, Capricórnio. Se você tem Gêmeos forte no mapa, aqui é a playlist de setembro. Vamos então para uma runa nórdica para finalizar. Opa, pulou aqui uma runa. Vou aceitar. A runa... Opa, deixa eu só fechar aqui. A runa Hagalaz. Hagalaz. Hagalaz é uma runa que, nas runas nórdicas, é como se fosse a torre das runas. Por quê? Porque Hagalaz fala sobre uma fúria da natureza, uma fúria indomável, fora de controle, algo que não depende de nós. Talvez vocês estejam aí num momento de tribulação. As coisas parecem estar fora de controle. Lembra que eu falei aqui de uma pressão externa para que você mude. O conselho realmente é deixar com que essas forças ajam e pesar aquilo que realmente vale a pena, aquilo que realmente você quer para a sua vida e aquilo que realmente te faz bem. Ok, Capricórnio? Essa foi então a sua leitura. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.